Bom, de posse de tudo que a gente conseguiu falar nessas últimas semanas, a gente consegue fazer um desenho de modo que a alma poderia ser traçada como se fosse uma esfera e dentro dela três esferas menores. Seria a esfera da sensibilidade, a esfera da afetividade e a esfera da intelectualidade. E obviamente cada uma dessas esferas menores tem outras esferas menores dentro delas. Só que a visão do Mário Ferreira dos Santos não é uma visão diádica, ou seja, que considera os compostos, né, o compósito do ser humano como alma e corpo. Mas sim uma visão triádica, que seria corpo, alma e espírito. Né? E isso é muito importante, porque aqui ele faz um... E é claro, você pode dizer que há uma dualidade em cima dessa trialidade, porque no final das contas a coisa se resume em matéria e forma, porque tanto espírito e alma são formas e o corpo é matéria, tudo bem. Mas a gente não está falando necessariamente disso, a gente está falando da estrutura da psique. Só que quando a gente vai estudar isso, pelo menos no trabalho dele, fica bem claro, isso ele diz com todas as letras, que a alma ela coopera não só com o corpo, mas também com o espírito. Né? E o espírito seria a consciência, né? Seria esse saber com, né? Uma conexão formal, material, uma conexão sinalônica, híbrida, entre os elementos que estão no terreno das coisas imanentes e as que estão no terreno das coisas transcendentes, ou no terreno das coisas intelectíveis, né? De modo que você consiga buscar um fundamento de concreção, né? Onde você une vários orbes diferentes e busca uma unidade no objeto de estudo, o que também é bem interessante. Só que aí, é claro, ele tem textos especiais sobre a ciência do espírito, sobre a noologia, mas basicamente o livro dele, Noologia Geral, que é um dos livros mais fáceis dele, com exceção da parte analítica, que ele fala sobre a liberdade do espírito, é basicamente uma repetição daquilo que ele já falou no livro sobre psicologia. Né? Basicamente ele fala da mesma coisa. Né? E por mais que a psicologia seja o estudo da psique e não do nous, ainda assim ainda assim é muito importante entender um pouquinho do mecanismo do espírito também, porque ele está completamente relacionado com os aspectos da alma, os aspectos psicológicos. E aí a gente consegue ampliar melhor o nosso desenho. Né? Porque para além dessa esfera da mente, da psique, da alma, e das esferas menores que a compõem, você tem a esfera tensional, que é como se fosse uma bainha mucilaginosa, né? Que um fluido assim que engloba, né? Que engole uma organela, sabe? Você pode pensar num esquema celular, assim, pra você entender essa coisa, né? Onde esse esquema tensional ele engloba todas essas esferas da alma e também do espírito, né? E o espírito e a alma só funcionam do jeito que funciona porque segue a risca essa estrutura tensional da própria realidade, né? O que dá uma unidade da própria realidade e também da própria consciência, que é, pasme, a filosofia em si, né? Entender isso já é entender uma boa parte da filosofia de modo geral. Por isso que é muito importante esse assunto. E aí a gente entra na questão de que, além dessa estrutura tensional que engloba essas esferas menores, tanto do espírito quanto da alma, você tem um outro elemento que surge dentro desse conjunto de elementos, que é a questão da consciência e da tensão de consciência. Né? A consciência, que seria o próprio espírito, esse saber com, né? Quer dizer, implica, evidentemente, aqui é fácil de perceber, uma união, né? Ou, como o Mário gostava de falar, uma tectônica, um ponto de contato entre os elementos que compõem o reino da inteligência, das coisas que não são materiais, que não são suscetíveis ao tempo e ao espaço, na medida que essas coisas elas são
frutos e aprendizados e projeções dos próprios elementos cronotópicos tempo-espaciais, né? É uma relação muito importante entre os elementos do intelecto e os elementos da matéria, do mundo físico, do mundo externo, né? Do exterior com o interior, né? O que nos faz lembrar daquela, já entrando num terreno da epistemologia, por exemplo, quando os escolásticos diziam que a verdade é a adequação entre a coisa e o intelecto e a coisa, onde o intelecto apresenta um esquema e esse esquema é completamente adequado à coisa que se vê no real. Então, por mais que aquele esquema não seja o próprio objeto, ele é um esquema do objeto e carrega em si as propriedades do objeto, né? Esquematizadas pelo intelecto, mas esquematizadas pelo intelecto em referência ao objeto novamente, né? Então sempre tem essa relação sujeito-objeto, né? O que dá também, novamente, a ideia de concreção, né? O que seria a ideia de concreção? Concreção é... Acho que eu nunca falei para vocês, né, a definição de concreção, mas concreção, etimologicamente, é o crescer com, né? Quer dizer, você pode fragmentar abstratamente as propriedades do objeto, mas você faz isso na sua cabeça. Não está acontecendo isso na unidade do real, né? Então você pode fragmentar o bico, a pena, a cabeça, as perninhas do pássaro, mas o pássaro está ali todo junto, né? Todas essas partes estão juntas, concentradas no pássaro, estão crescendo com o pássaro, em sua totalidade, em sua unidade também. Então todo esse processo de dinamismo entre a alma e o espírito, ele tem toda uma relação tensional, porque formam tensões internas dessas esferas isoladas e tensões externas dessas esferas juntas e atuando num dinamismo, e ao mesmo tempo também tem um processo antinômico, né? Porque por mais que haja contradições dialéticas nesse plano estrutural dos fundamentos da alma, dos fundamentos do espírito, isso não é um problema. Na verdade, faz parte da própria constituição dessas faculdades e dessas estruturas espirituais e formais. E como se não bastasse, há essa perspectiva da concreção, porque todos os objetos que podem ser analisados são concentrados unitariamente nesses objetos que nós estamos analisando nesses últimos dias, né? Então, assim, está totalmente de acordo com aquilo que a gente já comentou várias vezes durante esses últimos 8 meses. Sempre vai repetindo a mesma coisa, só que numa abordagem diferente, num assunto diferente, mas a forma geral mesmo, a estrutura geral do ensinamento dele sempre segue à risca esses postulados basilares, né? Por isso que eu comecei a falar deles antes, para depois entrar nessa questão. Mas voltando para a temática da consciência, a gente vê que dentro do processo psicológico, independente se a gente vai analisar a alma, o que a gente entende? A alma, ela parece ser um negócio estático, né? Ela é um núcleo de autonomia, de originalidade, se autonomos, essa própria ordem, essa própria lei, né? E você não justifica uma autonomia sem considerar que a ordem é externa, tá? Se você defender que a ordem é interna, o sujeito não tem autonomia, é você que projeta a autonomia no sujeito, então não tem liberdade, tá bom? Por isso que quando Kant chega na razão prática, ele tenta botar um número na lei moral, porque senão até autonomia você que projeta, se você projeta você não tem autonomia, né? Então se o sujeito tem essa ordem externa, como São Tomás de Aquino defendeu, como Aristóteles defendeu, como Platão defendeu, como Pitágoras defendeu, como os pitagóricos e neopitagóricos defenderam, como Mário defende, como Ropa defende, você tem a alma como um componente estático, né? Às vezes você pode atribuir um componente dinâmico nela, mas o Mário que não vai fazer isso, ele vai atribuir apenas um componente estático. A alma está ali, é aquilo ali, e ela tem faculdades, sensibilidade, afetividade, intelectualidade. O espírito, formalmente considerado também, ele vai dar dinamismo para a alma. É como se você pegasse essa esfera que eu falei para vocês desenharem, desenha num papel uma esfera, escreve alma. E aí dentro dela você faz um triângulo, né? E na ponta de cada parte do triângulo
você escreve uma faculdade. Então você escreve em cima intelectualidade, esquerda e direita você escreve as outras duas, afetividade e sensibilidade. Depois você apaga as linhas, né? Então assim, fica num formatinho, lembrando um triângulo, mas esferas posicionadas triangularmente, né? E aí depois você redesenha esse fio com uma outra cor, né? Pode ser de caneta ou de lápis. E essa nova cor representa o espírito. Então o espírito é como se ele conectasse essas esferas para que elas interatuassem, o que possibilita o conhecimento. Quer dizer, é o conhecimento com as esferas e o conhecimento da realidade, com a realidade, com os esquemas da realidade. Então, a consciência, o espírito, ele é como se fosse essa válvula que vai dando engrenagem, que vai encaixando a engrenagem, vai dando movimento. É um estimulador das faculdades da própria alma. Então, você vê que funciona como uma máquina mesmo, como um relógio. Só que a consciência, enquanto tal, ela vai implicar que tem esse conhecimento, né? Mas o espírito, o Mário vai defender que o espírito ele é sedimentado, né? Então, ou seja, você tem um dinamismo que ele funciona como bolsas, ele funciona como sedimentações mesmo, como camadas, onde a mais importante ou a mais útil para o conhecimento seria a camada da consciência mesmo, que é onde você busca o conhecimento filosófico, o conhecimento de modo geral. E por que você faz isso? Porque dentro do universo da consciência, como é um saber é um saber alcançável, é um saber que é internamente refletido. Porque a esfera da consciência, como ela tem um saber, então ela é esclarecedora. E se ela é esclarecedora, não é possível abrir espaço para dúvidas dentro da esfera da consciência. O sujeito consciente é aquele que sabe o que está acontecendo. Ele pode não pegar a totalidade da coisa, mas o que ele está tendo consciência, ele pode não ter consciência de tudo, mas a consciência que ele tem a respeito de elementos limitados, a respeito de uma quantidade, de um conjunto de elementos, aquilo ele realmente sabe. Aquilo faz parte do conhecimento dele. E isso permite, aqui já puxando os assuntos que a gente viu nos outros áudios, nos outros vídeos, isso puxa a adaptação humana. Porque os esquemas, quando são adaptados pelo ser humano, os esquemas são as informações que se aprende do objeto. São informações que são esquematizadas e adaptadas para a inteligência humana. Elas são assimiladas, compreendidas e acomodadas dentro de um universo homólogo. Ou seja, colocando um conceito, um esquema geral dentro de uma gaveta onde há elementos de fator semelhante, elementos análogos, que respondem a uma mesma forma. Só que só é possível fazer isso com a consciência, né? Então a consciência permite que as faculdades do intelecto consigam o seu conhecimento. Ou seja, o seu conhecimento sensível, do sensório motriz, os esquemas do sensório motriz que são aprendidos, você tem consciência deles e é pela consciência do objeto que se consegue construir esses esquemas. Os esquemas páticos, os esquemas intelectuais, os esquemas noemáticos, os noemas, os fronemas da afetividade. Tudo isso, a consciência, o dinamismo do espírito, o que corresponde a uma antinomia também, da dinâmica do espírito para com a função estática da alma, você percebe que há conexões, fios que vão ligando e possibilitando a existência desse conhecimento e a reflexão sobre esse próprio conhecimento, não só a respeito da avaliação que se faz de algo, mas da autoavaliação, a avaliação que faz de si mesmo. Mas existem outros sedimentos, que seria o sedimento da subconsciência e o sedimento da inconsciência. Porque nem sempre as coisas que são captadas, isso acontece até nas faculdades mais baixas, como por exemplo a sensibilidade, você consegue traçar dentro da tua mente raciocínios reflexivos, especulativos sobre essas coisas, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando você se dirige para um objeto e o analisa, você tem consciência dele,
Você consegue projetar esquemas que meio que copiam, são como se fossem cópias das propriedades do próprio objeto, né? Porque o objeto emitiu uma propriedade e você a captou, né? Só que você, na medida que você faz essa captação, você organiza na tua mente, né? Você não deixa esse esquema bagunçado lá dentro, você tenta dar uma ordem para a tua inteligência. E aí você assimila esse esquema e você acomoda esse esquema. Mas isso é no primeiro sedimento, que é o sedimento da consciência. Quando essas propriedades do objeto passam para um outro sedimento do espírito, que é o sedimento da subconsciência, que será a consciência abaixo, você já não faz essa assimilação e nem essa acomodação. Por quê? Porque como passa numa camada mais baixa, uma camada uma camada que está abaixo, você não exercita a meditação e a reflexão direto naquele esquema. O que acontece é que esse esquema vai ser projetado, né, ou as informações que vão construir esse esquema, que pode ser qualquer esquema, vão ser projetados na mente, mas eles não vão ser meditados, eles não vão ser autoavaliados, eles vão ser refletidos, especulados. Como se fosse um barulho contínuo, onde você sabe que está tendo um barulho, você está ouvindo, mas você não dá atenção para esse barulho. Ou seja, você não dirige a tua inteligência, o seu espírito, ele não dirige o seu conhecimento para aquele barulho. Ele processa aquele barulho, você sabe que aquele barulho está acontecendo, mas você não fica pensando sobre ele, você não tenta assimilar esse barulho, acomodar esse barulho. Você simplesmente sabe o básico, que esse barulho existe e está acontecendo e você está escutando esse barulho. Ou um tato, ou um gosto. Quer dizer, você está se alimentando ali, trabalhando no computador, e você não fica pensando, nossa, a comida aqui tem ela dá aquela gordura na boca, e aí tem a acidez, e depois vem o doce aqui da beterraba e não sei o que. Você não fica pensando nisso toda hora, você não fica degustando toda hora, né? Você não fica prestando atenção toda hora nisso. Você sabe que está comendo, está ingerindo e tem um gosto. Se começar a sentir um gosto ruim, você vai estranhar. Mas enquanto não está tendo isso, enquanto está tendo um fenômeno normal, que é comum você sentir, você não estranha. Por quê? Porque está no subconsciente, é uma consciência abaixo, uma consciência que não se exercita tanto com a consciência que seria o primeiro sedimento. E o terceiro sedimento é pior ainda, ele é menos esclarecedor. E por que ele é menos esclarecedor? Porque no inconsciente vai haver essas captações dessas informações e dessas propriedades do objeto, e pode até acontecer de você criar um esquema, uma ideia sobre essas propriedades. Só que ela fica num terreno onde você esquece desse esquema. Você não lembra mais quais são as propriedades desse esquema. Você pode lembrar do nome desse esquema, o nome que você deu para esse esquema. Você pode lembrar que você tinha construído um esquema dessa como você não lembra. Porque a consciência também está totalmente atrelada com outra esfera, que é a esfera da memória. Você se recordar desses esquemas, não só a sua capacidade de acessar as gavetas, mas você lembrar do que está escrito dela. Porque você esquece, é como se as linhas escritas nas pastas das gavetas fossem apagadas. O que significa que quando entra no terreno da inconsciência, você entra num profundo da consciência, mas a consciência não tem conteúdo. A consciência permite o acesso ao conteúdo. Então, entrar dentro da consciência não conseguir encontrar nada. Você sabe que tem alguma coisa ali, mas você não lembra o que. Então, você vê que há uma declinação, né, do primeiro sedimento, onde há o esclarecimento total, pelo menos no que é natural do ser humano se esclarecer e conhecer. Um intermediário que, quando você compreende que há essas informações, mas você não fica meditando sobre elas, não fica tentando entendê-las profundamente. E um outro onde você pode ou construir ou não, mas independente disso você não tem acesso. É uma parte morta desse mecanismo dinâmico do espírito. E por que é tão diferente? É diferente porque o universo como um todo, e nós mesmos, em todas as nossas esferas, nossas escalas, representam tensões. O mundo é uma tensão, nós somos uma tensão. Então, para o espírito, em seu dinamismo, em parceria com o intelecto, com a inteligência, com a alma de um modo geral, não precisa ser só o intelecto, absorver algo do mundo, ou algo de si próprio, ele precisa necessariamente se conectar com tensões.
Ele precisa ter a capacidade de conhecer tensões e de entender tensões. Mas qual é o dogma dos pitagóricos? Se vocês não se lembram. Que o semelhante conhece o semelhante. O que significa que as faculdades da nossa alma e do nosso espírito, a nossa alma e o nosso espírito de modo geral, só aprendem tensões se elas forem tensões também. Porque o semelhante entende o semelhante e compreende o semelhante. Aprende com. Sendo assim, tanto a alma quanto o espírito precisam de um mecanismo tensional para se captar tensões, justamente por esse fator de semelhança. E aí que vem a palavra atenção. Se for escrever ela no português, você vai usar essa cedilha, mas você pode separar ela e usar S. A, tracinho, tensão. Tensão mesmo, do jeito que a gente escreve no português. A atenção é um outro componente do espírito, componente dinâmico do dinâmico espírito, que permite esse olhar, essa direção para os objetos que são tensões no mundo exterior. Então você tem várias tensões, que são objetos, você precisa de um elemento tensional para conseguir captar as tensões daquele objeto, né? É um semelhante com semelhante, ambos pareados. Aí vem essa parte interessante, né, que é uma das partes mais interessantes mesmo do trabalho dele, que conjura o termo direcionamento da atenção de consciência. Ou seja, você vai analisar o objeto, analisar a tensão do objeto, e você vai vislumbrar esse objeto, né? E ao vislumbrar esse objeto, você direciona a sua atenção de consciência, ou seja, você utiliza das ferramentas tensionais da sua consciência e da sua alma para a captação daquele objeto. E justamente por isso, por ser pareado, não acontece, por exemplo, de você aprender um esquema intelectual com a faculdade do sensível, ou um esquema afetivo com a faculdade do intelecto, ou um esquema sensível com a faculdade do afetivo. Entendeu? Por quê? Porque cada tensão colabora e se coacta, se relaciona com a atenção específica do objeto, captando suas extensões, suas tensões de fora, suas intenções, suas tensões de dentro, e assim por diante, suas constelações tensionais, as estruturas tensionais de modo geral, que se interatuam com vários objetos, nos fatores emergentes e predisponentes, e assim por diante. Eu sei que está ficando mais complexo, mas eu avisei que ia ficar bem mais complexo. Os outros vídeos buscam esclarecimentos nisso. Todos os vídeos, aliás. Do primeiro, que eu falei sobre a ordem dos livros, até esse, até o último, busca esse fundamento de compreensão. E, obviamente, os conteúdos da psique serão os pensamentos, e o exercício do espírito enquanto dinâmico, enquanto movimento, será o próprio pensar, que a gente falou anteontem, eu acho. Portanto, o que a gente consegue concluir é que o espírito ele funciona como uma válvula dinâmica, como fios condutores mesmo, para dar unidade nessas ordens do intelecto. Ele é um elemento adjunto. E ele tem uma própria ordem simples mesmo, assim como o intelecto tem. Eles só se interatuam, né? Um ajuda o outro. É impossível pensar neles separados, são totassimul, né? São totalmente simultâneos. E que, partindo da ideia de que os elementos são todos tensionais, a captação desses elementos externos se dá por vias tensionais também. E aí vem a via da atenção, né? E é interessante porque essa atenção implica o direcionamento da atenção de consciência, que essa direção, quer dizer, tem algumas faculdades tensionais aqui no espírito, e elas vão se dirigir para olhar um objeto. E é legal, porque quando você põe, sei lá, seu celular na sua frente e um livro do lado, você vê um pouco o seu livro de relance, mas você não está totalmente focado nos detalhes do seu livro. Você está focado nos detalhes do telefone, se você olhar para o seu telefone. Se você virar a cara e começar a olhar o seu livro, você vai começar a ver mais detalhes da capa, o nome do autor, o título, a editora, algum desenho que tem na capa, né?
Você pode abrir e ver o que está escrito, etc, etc, etc. E o celular já não tem todos os detalhes, você já não vê a marca do celular, se é da Samsung, se é da Apple. Você pode deixar ele ligado, você não consegue ver direito a página que tá, você não consegue ver direito os aplicativos, a janela de aplicativos. Aí quando você volta a cabeça, repete todo o processo. Porque o direcionamento da atenção de consciência serve para isso, serve para ter foco. O direcionamento da atenção de consciência é isso. Ele é um mecanismo que foca a coisa para captar suas propriedades, seus detalhes. Se não a tem, não é possível captar esses detalhes. Então, assim, de modo geral, você tem que compreender a importância desse direcionamento da atenção de consciência para entender que a tua consciência vai focar numa coisa específica, enquanto vai deixar algumas outras de lado, embora possa captar um pouquinho delas também. E esse direcionamento da atenção de consciência fornece a atenção. Né? Eu tô prestando atenção nisso. Eu estou focado, usando minhas energias para entender isso aqui, em especial. Né? E o que faz parte também de um escopo maior, de um mecanismo maior, que é o mecanismo da dinâmica do espírito, de ficar trabalhando com conduções, com direções, com o exercício do pensar, conectando as esferas da alma, né, e dando movimento a elas.